caiu, mas já voltamos. Estamos de pé de novo. Bom, deixa eu só esperar a Clélia aqui para a gente continuar o nosso bate-papo. Deixa eu ver se ela já entrou aqui. Não, ainda não. Clélia, assim que você entrar, por gentileza, solicita de novo aí o compartilhamento, por gentileza. Já mandou. Estamos conectando. Clélia, voltamos. Ganhamos. Ó, o Matheus acabou de comentar aqui, ganhamos mais 1 hora de live, hein? Porque reseta o tempo. A gente tem um tempinho bom aqui pra gente bater esse papo legal que tá sendo falar sobre normas aí com você. Bom, voltando ao nosso tema que a gente estava falando de fechamento de sacadas, a gente tem 2 aplicações. Quando a gente já tem um guarda-corpo, né? E quando a gente já tem o guarda-corpo e você aplica o fechamento de sacada em cima deste guarda-corpo, e quando a gente já tem o guarda-corpo, a gente aplica ele por dentro, do chão ao teto. Você pode explicar um pouco pra gente aí qual que é a diferença e responsabilidades que nós temos aí nessas 2 aplicações? Então, normalmente o envidraçamento de sacada é instalado nessas 2 tipologias, né? Ou do piso ao teto por dentro do guarda-corpo, ou em cima de um guarda-corpo. Por isso é que pode ser usado vidro temperado, né? Porque o sistema como o sistema de envidraçamento de sacada, ele não é considerado um guarda-corpo, né? Justamente por isso, ele deve ser aplicado ou por dentro de um ou em cima de um. Normalmente por dentro as exigências são normais. Agora, quando você tem que atender aos requisitos e atender aos ensaios, né, ao sistema como um todo, da 16259, que é a norma de envidraçamento. No caso de envidraçamentos que são instalados em cima de um guarda-corpo, aí você tem que verificar, isso é bem mais complicado. Por quê? Porque, primeiramente, você tem que avaliar se esse guarda-corpo ele pode receber o envidraçamento por cima dele, né? E, nesse caso, para sistemas que são feitos em cima de guarda-corpos, ele vai ter que atender as 2 normas. Tanto a de guarda-corpo, como a 16259. Tá? Interessante. Porque nem todo guarda-corpo foi projetado para receber esse envidraçamento por cima. Né? Então, isso precisa ser levado em consideração. Existe um item, né, uma exigência da 14.718, que é a norma de guarda-corpo, que estabelece que se eu for instalar um envidraçamento de sacada em cima de um guarda-corpo, e se esse guarda-corpo vier a dar problema em algum momento futuro, né, depois que ele estiver instalado, que instalei esse guarda-corpo, que instalei esse envidraçamento, serei responsável por qualquer problema que der, inclusive no guarda-corpo. Interessante. Então, quer dizer o seguinte, se eu sou um profissional que instalo fechamento de sacada e eu faço uma instalação em cima deste guarda-corpo, eu me torno responsável por todo o projeto, até mesmo pelo guarda-corpo que ali está, que não fui eu que projetei, que instalei. Exatamente. Exatamente. É muito provável porque o guarda-corpo que está lá, ele foi projetado justamente para, por exemplo, o vento vem, bate e ele vai entrar pelo vão, né? O vão superior. Agora, quando você fecha, você tem outros esforços contra o vidro, né? Ou contra o todo, né? E tem o peso do sistema também, de alguma forma, que pode incidir sobre o guarda-corpo. Ele vai ter que ter a resistência para suportar isso, dependendo do modelo que ele for concebido. Então, tudo depende muito do sistema, né, que vai ser instalado. Então, todas essas questões devem ser levadas em consideração. Então, o pessoal que instala envidraçamento de sacadas em cima de guarda-corpo tem que pensar bem direitinho, tem que avaliar bem o projeto para fazer de acordo e fazer um trabalho direitinho com segurança. Realmente é um ponto importante aí que o pessoal tem que levar em consideração quando vai fazer esse tipo de aplicação.
Bom, Clélia, acho que as perguntas que nós tínhamos aqui já chegaram ao fim, só que a gente tem muitas perguntas enviadas pelo nosso público aqui. Aí eu queria ler algumas aqui. Como a gente tem mais 1 hora de live, eu acho, né? O pessoal pode me falar aqui que como caiu, acho que zera o tempo. Então, a gente está meio despreocupado com essa 1 hora, a gente cair sem se despedir e tudo mais, né? Mas vamos lá. Deixa eu pegar aqui as perguntas, só um segundo. DaniRosário.arc. Qual a altura máxima para portas de vidro temperado incolor para portas para sala de pé direito duplo? A norma não estabelece uma altura, né? A questão assim, a questão de projeto mesmo para avaliar se o tamanho correto, porque existem portas de shoppings que têm mais de 4 metros de altura, né? Que pode acontecer, mas não há um limite, né? A questão é verificar se o projeto suporta e a segurança também do projeto. Nesse caso, né, Clélia, a gente verifica, no caso do vidro temperado, se ele tiver no piso térreo, sem problema nenhum, utilizar o vidro temperado, né? E a questão que vai levar em consideração aí a espessura correta, o dimensionamento da espessura, né? E a forma de suportar Isso, a fixação dele, né? A fixação, a forma como ele vai ser instalado. Perfeito. O projeto aí é fundamental. Perfeito. Vamos lá. Dani Rosário de novo. Qual que é a diferença do laminado para o insulado? O vidro laminado são 2 vidros unidos por uma camada intermediária, que a gente chama de interlayer, que pode ser PVB, que pode ser EVA, pode ser resina, pode ser Centriglass, pode ser qualquer tipo de interlayer, né? Nesse caso, o vidro ele fica totalmente unido, né? Ele fica quase como uma peça única. No caso do vidro insulado, são 2 vidros ou mais vidros que são unidos por uma câmara intermediária. Ele tem um perfil que faz uma intermediação desses vidros, então fica uma câmara entre os vidros, né? Seria mais, se eu tivesse um vidro aqui eu podia mostrar, mas eu não tenho. Realmente. Ele fica um vidro como se fosse 2 vidros unidos por um perfil, né? Então, ele é diferenciado nesse momento. Então, fica um vácuo entre esses vidros. No vidro laminado não existe vácuo, ele é totalmente unido. E no vidro insulado, ele tem essa câmara interna, né? Que pode ser preenchida com vácuo, pode ser preenchida com gases, dependendo da utilização que você vai dar e do efeito que você precisa dar do objetivo, né, da instalação desse vidro insulado. Perfeito. Só complementando aqui é o que você falou, da construção dele, como você já explicou, e a aplicação dele, né? A gente tem um vidro laminado, que você tem uma aplicação com determinada necessidade. Olha aí, ó. Esse seria um vidro insulado. Esse é um vidro insulado. Vocês percebem que são 2 vidros, né? Que são unidos por um perfil intermediário isso. Aqui. Dentro dele vai ter uma sílica, um dissecante. Sílica, né? Porque o principal inimigo do vidro insulado é a umidade. Então, essa sílica ajuda a retirar a umidade do vidro, da câmara interna. Da câmara. Né? E tem a selagem. Esse preto que vocês estão vendo aqui é a selagem secundária do vidro para selar esse vidro, porque ele tem que estar selado antes de ser instalado. Perfeito, perfeito, isso mesmo. E aí, como eu estava colocando, a parte técnica é que o vidro laminado atende certas necessidades e o vidro insulado atende outras necessidades. Agora, se você combina um vidro insulado de laminado, ele atende muito mais necessidades, então você acaba... É um vidro de altíssimo valor agregado. Exatamente, exatamente. Acústicas, questões térmicas, né, que podem ser totalmente atendidas, né, por um vidro insulado. Perfeito. Tá? O vidro temperado, o vidro laminado, aqui a gente também tem um exemplo. Você tem os 2 vidros unidos por essa camada intermediária aqui, que é o interlayer, né? Uhum. Então ele une, mas você não enxerga, tá vendo? Ele fica totalmente unido, fica como se fosse uma unidade íntegra.
Perfeito. Né? Não é como o vidro insulado que você tem a câmera interna. Isso mesmo. Perfeito, ó. Maravilhosamente bem. Vamos lá. Anjos Tornado 17. Na opinião de vocês, deveria haver um órgão específico para fiscalizar a aplicação correta dos vidros em aplicações onde não são exigidos vidros de segurança? Eu acho que, na minha opinião, acho que deveria haver um órgão que avaliasse a instalação dos vidros de segurança, né? A aplicação correta dos vidros de segurança, onde eles deveriam ser aplicados, né? Porque, infelizmente, o que acontece hoje ainda é vidros aplicados incorretamente. A gente viu um acidente há pouco, no começo do ano, né? De uma criança que caiu de um prédio, né? Que quebrou, que era um vidro comum instalado numa fachada, gente. Sabe? Exato. Isso é que deveriam, a fiscalização deveria agir nesses casos, né? Para justamente evitar mortes como aquela aqui do menininho de 7 anos que faleceu. Então, é desse sentido. Eu acho que eu li a pergunta errada aqui. Ele fala de aplicação corretas dos vidros em aplicações onde são exigidos vidros de segurança. Então, é exatamente essa fiscalização, como você está comentando, de aplicações que são utilizados vidros fora de norma, vidros que deveriam ser de segurança, vidros que deveriam ser laminados, neste caso, que foi a fatalidade. Então, eu concordo também. Eu não sei, Clélia, você pode comentar um pouco do trabalho até mesmo com os bombeiros, né? Que no caso que vocês fazem o trabalho com bombeiros, sim, justamente para fiscalizar, para liberar um ABITS, eles têm que ter essa base, né? É justamente esse o trabalho mais, assim, próximo que a gente tem nesse sentido, né? De conscientizar os oficiais, né, dos bombeiros, tanto na hora de avaliação de projetos, como na hora de fornecer o ABITS, né, para prédios já prontos, da importância de fiscalizar, por exemplo, em áreas externas, porque eles não podem fiscalizar internamente, né, os vidros dentro de residências. Mas em prédios comerciais, por exemplo, em guarda-corpos e tudo mais, a gente enfatiza muito essa preocupação que a gente tem com essa fiscalização, porque não existe, infelizmente, fiscalização nesse sentido, né? Não existe um órgão que fiscalize. Só quando há problemas, né? Por exemplo, quando houve o acidente lá no Guarujá, né, que o menininho caiu, exato, aí provavelmente foram fazer alguma coisa, mas até aí, né? Exato. Infelizmente já tinha acontecido a fatalidade lá, né? A Poliana Severo pergunta: a Sebrae sabe informar se para a emissão de ABITS dos bombeiros... para a emissão de ABITS, os bombeiros têm conhecimento técnico para alguns locais... que para alguns locais tem vidros específicos de acordo com a norma? É exatamente isso que a gente está falando, né? Do trabalho que vocês fazem junto com o Corpo de Bombeiros para explicar para eles, para informar eles qual é a norma e o vidro correto, certo? Inclusive a inclusão da NBR 7199 nas instruções técnicas dos bombeiros de cada estado. Hoje a gente tem por volta de 19 estados que já tem a 7199 introduzida nas suas instruções técnicas, ou seja, os bombeiros, né, daqueles estados já têm essa expertise, ou pelo menos já tem essa exigência nas IPs de avaliar esses vidros, né? E a gente dá treinamentos, a gente recicla, por exemplo, o bombeiro de São Paulo, a gente já recicla várias vezes, né, esse contingente de técnicos para poder fazer essas avaliações, porque existem muitas trocas, né? E a gente está sempre à disposição de todas as corporações. A gente já fez isso em Santa Catarina, a gente já fez Tocantins, Minas Gerais, a gente já fez em vários estados do Brasil, essa Fortaleza também, né, no Ceará. A gente já fez várias palestras, vários trabalhos junto aos corpos de bombeiro no sentido de conscientizar os profissionais que fazem essas inspeções e fazem as avaliações de projeto
da necessidade de avaliação dos vidros de segurança no local correto. Legal, legal. É aquele negócio, né, Clélia? Além do corpo de bombeiros, que a gente tem a formação, a gente tem os treinamentos, né? E nesses treinamentos, seja ele nas faculdades, nas escolas técnicas, seja a atuação do nosso time em campo, a gente leva esse conhecimento da aplicação correta do vidro. Então, além dessa parte de fiscalização do governo, a gente leva para os profissionais e para os futuros profissionais essa correta aplicação do vidro à construção civil, né? Nas escolas também, universidades, né, cursos de engenharia e tudo mais, a gente tem um trabalho também bastante forte para formar esses profissionais, né, para conscientizá-los também da importância da aplicação correta do vidro, né? Perfeito. Os cursos de engenharia, arquitetura. Perfeito. Vamos lá. Pedro Rogélio Pina. Lembrando que no aeroporto de Salvador, os guarda-corpos são de vidros temperados com ferragens, onde a norma atual foi aplicada. Ela não foi aplicada. Neste caso, infelizmente, ela não foi aplicada, né? E não só... É que aeroporto, né, Clélia, tem que ver da norma antiga, acho que não entrava na questão de guarda-corpo com vidro de segurança ou não? Sempre... Já entrava, porque o que acontece? Na versão anterior, já chamava a 7199 na norma para poder a aplicação correta do vidro, né? Perfeito. O que não tinha, talvez, era a abrangência que ela tem hoje, né? Que foi instalada, que não tinha a abrangência que a norma tem hoje, mas, por exemplo, a exigência de vidros laminados em guarda-corpos já existe desde 1989. Perfeito. E a questão é que a norma de guarda-corpo, né, a 14718, ela chama a 7199, no caso, para a instalação de guarda-corpos, qual é o vidro correto. Não, perfeito. Né? Então tudo estava amarrado. Se não foi feito, foi uma negligência. Aí vamos colocar desse jeito. Foi uma instalação errada, sim. Pimenta Carolina, ela pergunta, onde se aplica classe 3? Então, provavelmente, ela deve estar falando do vidro laminado classe 3, né? Talvez onde os esforços sejam menores, por exemplo, né, numa aplicação de um revestimento, por exemplo, né? Agora... que hoje, para fachada, a gente não tem, né, Clélia? Uma regulagem de classe, né? Não existe a exigência da classe, existe só a exigência de que seja um vidro de segurança. Um laminado de segurança, né? Laminado de segurança, não existe a exigência da classe. Perfeito. Algumas normas não pedem isso, né? Acho que é uma exigência de algumas normas só. Perfeito. Lima Lisandra, e o vidro temperado laminado? Pode usar em guarda-corpos e Sim, pode ser usado. Pode, e seria muito bom se fosse utilizado, né? Exatamente, porque dependendo de um guarda-corpo, por exemplo, que é usado ferragens, onde dependendo da fixação que o guarda-corpo leva, Perfeito. Tem que ser laminado de temperado. Né? Exato. Porque aí, nesse caso, no aeroporto de Salvador, então deveria ter sido usado o laminado de temperado, porque aí ele poderia usar as ferragens para fixar. Exato, né? Aqueles sistemas autoportantes, né? Quando você tem um guarda-corpo de sistema autoportante, que são aqueles, para quem não conhece, autoportantes são aquelas fixações que você não tem aquele caixilho em volta, você tem botões, presilhas segurando o vidro aqui. Então, eles obrigatoriamente têm que ser temperados, porque você tem um furo no vidro ali. E como você tem a necessidade de ser laminado, então ele tem que ser laminado de temperado. Certo, Clélia? Exatamente. É isso. Maravilha. Vamos lá. Alexandre Sampa. Existe algum órgão que fiscalize a aplicação de vidros conforme a norma? Não. Infelizmente, não. Não existe, né? Em campo, fazendo fiscalização em obras que já estão prontas, não temos. Não temos. Não conhecemos. Triste. Triste, mas é verdade.
A gente tinha uma esperança, né, do projeto de esquadrias que estava no Inmetro, né, porque na norma de esquadrias estava querendo que fosse há um pleito, né, que está no Inmetro para ser uma regulamentação compulsória, né, da utilização de esquadrias corretamente. E como o vidro é um componente fundamental, a 7199 estaria junto nesse bojo, né? Legal. E é um pleito que a gente ainda não desistiu. Vamos ver como é que legal. É um pleito junto ao Inmetro para que isso seja efetivamente instaurado. Vamos junto. Vamos lá. Anjos Tornados novamente. Uma vez que para o guarda-corpo é recomendado o ensaio no laminado de segurança, no caso sendo classe 1, não seria recomendado também para aplicações em fachadas que tenha contato humano? É o que a gente falou, né, Clélia? É o que a gente falou. Ainda que seria interessante se nós tivéssemos também uma classificação no caso de fachada, mas é uma coisa talvez para a gente colocar em pauta numa revisão, né? É uma oportunidade de melhoria. Isso, perfeito. Gabriel Lungo. E quando a cobertura é voltada para um corredor ou uma janela? Deve-se fazer o cálculo para suportar pessoas em cima em caso de incêndio? Por exemplo, se eu tenho uma sacada e na frente dessa sacada ou na frente dessa janela eu tenho um vidro ali. Esse vidro, por exemplo, se está pegando... Eu estou imaginando isso, né? Esse vidro que está perto de uma janela seria uma válvula de escape ali. No caso de um incêndio dentro de um cômodo, a pessoa vai pular no vidro e vai pular lá embaixo para diminuir um pouco o impacto, penso eu. Mas, não sei, você pode comentar, mas ele não é dimensionado para suportar pessoas em cima, né? Não é dimensionado para isso. Não, perfeito. Ele é dimensionado para... para impactos de objetos. Não para andar em cima, não. Perfeito. Pedro Rogério Pina, o que mais se tem hoje é vidros temperados com película PS4 aplicados em coberturas. Se é norma que não pode, quem fiscaliza? Aonde denuncio essas aplicações fora de norma da ABNT? Pode ser na ABNT? Pode ser com vocês? Essa denúncia de aplicação fora de norma? Nós não temos ação, nós não temos poder jurídico nesse caso, e nem a ABNT não tem poder jurídico nesse caso, poder de punição, por exemplo, né? O Ministério Público, sim. Talvez seja eu não teria, assim, ideia de qual órgão, mas a ABNT ela não tem poder de punição, até porque a própria ABNT fala que a norma não é uma lei, né? A gente sabe, e até a gente já falou sobre isso aqui, que quando existe algum acidente, a norma serve como uma jurisprudência, como uma forma de análise, né? Para que o juiz dê um parecer e tudo mais. Só que não existe essa questão de punição, né? Ou de fiscalização. Não existe alguém a quem denunciar, como fazer a denúncia. Né? Infelizmente, hoje no Brasil ainda não existe isso. Entendi. Infelizmente, não temos meios aí para a gente alertar as autoridades de que existe uma possível aplicação que possa ocorrer um acidente. Possa gerar um acidente. Possa gerar um acidente. Acontecer um acidente. Deixa eu dar uma olhada aqui. Lilian Rebarço, Clélia e Jonas. Há uma assessoria eficiente e uma fiscalização em particular das obras públicas no uso do vidro diante dessas normativas tão importantes? Eu acho que a gente já respondeu, né? Em caso de norma pública, em obras públicas, existe uma assessoria? Vocês participam de alguma assessoria, essas obras públicas, né? Porque essas obras públicas acabam sendo meio blindadas, né? Então acaba que a gente nem consegue chegar muito a essas as pessoas. A gente atua por demanda, né, Jonas? Por exemplo, quando nos procuram, por exemplo, isso acontece algumas vezes. A gente já foi procurada
por entidades, por órgãos públicos, né? Para solicitar informações, para poder fazer, inclusive, licitações corretamente de qual vidro que deve ser utilizado. Então, nós somos procurados, mas a gente atua por demanda, né? Então, quando nos procuram, nós vamos prestar o serviço como a gente presta para todo mundo, né? Perfeito. Então, nesses casos, a gente atua sob demanda. O vidro correto, qual seria o tipo de vidro adequado para aquela aplicação, mas sob demanda. Né? Nós não somos sistematicamente, ou não somos, por lei, não nos devem procurar. Procuram quando acham, né? Vem a necessidade, né? Vem a necessidade e procura. Até mesmo o nosso time de consultoria também é consultado no caso de obras e tudo mais. Tá em campo aí, tá no Brasil inteiro. Então a gente tem também essa assessoria sob demanda, né? Bom, Mel Causavara. E quando o guarda-corpo é com vidro temperado, sendo que foi instalado antes da norma, qual a responsabilidade de quem instala o fechamento da varanda? Obras antigas, né? Obras antes da norma. Como eu disse, não instale. Não pode instalar, nesse caso, um envidraçamento de sacada sobre um guarda-corpo que está fora de norma. Então, o que eu falaria? Não instale, ponto. Porque se houver qualquer problema, e pode ocorrer, porque é uma potencialidade de um acidente aí no caso, por exemplo, se alguém se chocar contra esse vidro, ele pode causar acidentes e tudo mais. Perfeito. Então, o que eu falaria é que não pode ser instalado, porque se ele tem que atender a 14.718 também, e você vai ser responsável pela instalação, se houver algum problema, se der eu não faria essa instalação. Não, perfeito. Realmente, ele se torna... se ele vai instalar neste momento, ele vai ter que atender a norma atual, certo? Se ele vai atender ele tem que obedecer a norma atual. Se ele vai ser responsável por todo o conjunto, se ele vai responder por todo o conjunto, então não instale porque está fora de norma, porque ele vai ser responsável também pelo guarda-corpo que hoje está fora de norma. Exatamente. Perfeito, Clélia. Clélia, acho que eu vou pegar mais uma perguntinha aqui só, para a gente já caminhar para os finalmente, e você também dar os seus recados aí, que é importante o trabalho que vocês fazem aí na Bravidro. VA Cristine pergunta: qual o tipo de vidro mais indicado para a porta em local com muita corrente de ar? Bom, acho que aqui engloba muitas coisas aqui, né, Clélia? A questão aí é o dimensionamento do vidro, né? Não só a questão, o tipo de vidro, ele pode ser um temperado se não houver desnível, né? Se for uma porta de entrada, né, onde não tem desnível, então pode ser um vidro temperado. O que vai ter que ser avaliado aí é qual esse impacto, né, em termos de corrente de ar, como é essa carga de vento que ele vai ter que suportar. Nesse caso, vai ter que ser dimensionado o projeto como um todo. Como a gente sempre fala, não é só o vidro, é a fixação, é a forma como ele vai ser ancorado, é a forma como ele vai ser instalado, né? Perfeito. Se ele vai ser encaixilhado, se ele vai ser autoportante. Então, tudo isso é fundamental para a segurança da aplicação. Nesses casos, aí teria que ter como que eu digo? Um projeto adequado até para medir essa pressão de vento que essa instalação vai ter que suportar. Perfeito. E aí fazer o projeto de acordo com essa, porque aí pode ser espessura de vidro, pode ser um encaixilhamento, pode ser uma ancoragem melhor, mais parruda, né, para suportar todo esse vidro. E o vidro tem um dimensionamento, a 7199 hoje, se você pegar ela, você consegue calcular a espessura do vidro correto, né? E, poxa, se você quiser, entre no site da Sebrae lá também, que tem um cálculo, é um serviço que a Sebrae presta, tem um cálculo de espessura,
do vidro, você coloca os dados lá e você vai ter a espessura conforme a norma 7199 exige, né? Bom, Clélia, deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta aqui, porque como a gente tem um tempinho, então acho que eu vou explorar bastante você, porque estamos com 100 pessoas aqui na nossa live. Pessoal, mais uma vez, obrigado, viu? Pela participação de vocês. Vamos lá. Bruno Bordão pergunta o seguinte: qual a espessura máxima para vidros de 4 milímetros? Não entendi, mas vamos lá. Pode ser usado espelho maior que 3 metros quadrados de área? Eu entendo, acho que talvez um espelho de 4 milímetros ser utilizado por mais que 3 metros quadrados de área. Então, vai depender de projeto aí também, porque depende da forma como vai ser fixado, vai depender da qualidade da parede, do acabamento da parede também, porque vidros muito grandes, né, e finos, quando eles podem fazer a conformação da parede, né, e aí pode haver distorção também. Exato. E a questão da segurança. Então, sim. Tem que ser fixado de uma forma mais correta, né? Porque não existe hoje ainda uma norma sobre revestimentos de vidro, né? A gente se apoia um pouquinho na norma de espelhos, né? Onde ela tem algumas dicas para aplicação de espelhos como revestimento, né? Em paredes. Sim. Então, tem algumas dicas na norma de espelho que podem ajudar nessa norma de revestimento, mas não existe hoje uma norma específica para isso. Realmente. Não, pode completar aí, pode ir. Não, era isso. A ideia é justamente verificar, né, como a parede se comporta, se ela tem uma uniformidade, né, não tem muitos defeitos, né? Sim. A norma de espelho, você pode me recordar qual que é o número da norma de espelho, Clélia? 15198. 15198. De espelho. Tem de processamento, de fabricação. E tem a norma de beneficiamento e instalação dos espelhos, que é 15198. Essa é a norma mais para quem aplica, né? Para quem processa a chapa e aplica o vidro na obra, né? É uma norma interessante também para ser pesquisada e aprendida pelos nossos profissionais, porque nós vemos muitos espelhos, cada vez mais as pessoas estão utilizando espelhos, porque os apartamentos estão diminuindo, então o espelho tem aquela vantagem de você ampliar a área, né? Então, lá tem algumas informações muito importantes quanto à instalação de espelho, que tem alguns dados importantes lá, quanto ao espaçamento da parede. Para dar uma vida útil e uma vida útil maior ao espelho. Exato, e até mesmo para quem beneficia, né? Por exemplo, se eu compro uma chapa se eu compro uma pilha do fabricante, se eu compro uma chapa de um distribuidor e eu vou cortar na minha empresa, vou lapidar, vou fazer um bisotê na peça, é importante que lá também tem alguns dados importantes de processamento, né? Como pH de água, condutividade e outras coisas que afetam a qualidade do espelho, né, Clélia? Sem dúvida. E também dicas de instalação, como silicones, como que adesivos de cura neutra, né? Forma de aplicação do adesivo na parede. Então, dicas bastante importantes, dicas de corte também, lapidação do espelho, que são bastante interessantes para quem processa esse tipo de vidro. Perfeito. Clélia do céu, eu tenho mais umas 20 perguntas aqui pra gente. Eu não vou fazer as 20 perguntas, eu vou eleger uma aqui pra gente encerrar aqui, pra gente já finalizar, tá? Interessante essa aqui. Gabriel Lungo pergunta: Clélia, onde se aplica o corta-fogo em fachadas? Porque nós temos os vidros corta-fogos, né? Então, acho que é interessante você falar um pouquinho sobre essa aplicação do vidro corta-fogo aí na construção. Hoje, assim, depende do projeto, né? O vidro corta-fogo ele pode ser utilizado em vários tipos de projeto. É que existe uma diferenciação. Tem, de uma forma geral, o vidro resistente a fogo ele tem 3 tipos, né? Que podem ser utilizados, né?
tem o vidro que a gente chama de que é para-chamas, né? Perfeito. E ele impede a passagem das chamas e da fumaça, né? Ele barra, ele tem a função da integridade, né, do vidro, que ele por um determinado tempo, todo vidro de resistente ao fogo, ele é classificado pelo tempo de resistência. Então isso é que determina também, né, a função dele em relação ao tempo, né, que ele tem que resistir. Perfeito. Mas ele deixa passar o calor, mas ele impede ele tem a função da estanqueidade, né? Agora ele deixa passar o calor. Tem também o RW, que a gente chama que é o vidro que tem a função de conter a radiação, a irradiação de calor durante também um certo tempo, né? Ele tem essa função, Perfeito. Além de manter a integridade, ele tem essa função de não permitir a irradiação de calor até um determinado ponto. E também o corta-fogo é aquele que impede não só a passagem de chamas e de fumaça, como também a de calor. Então, Perfeito. ele não é indicado para fachada, seria mais para divisórias de ambientes ou visores de portas corta-fogo e tudo mais. Aquelas portas de escadas de incêndio, né, Clélia? Isso, aquelas portas. Ou então visores de portas corta-fogo para visualizar o ambiente. Sim. Um ponto para outro. Infelizmente, esses vidros não são fabricados aqui no Brasil ainda, né? Eles Entendi. São só importados. E o que é também fundamental nesses casos é que não é só o vidro que tem que resistir àquele determinado tempo, né, que foi especificado no projeto. Ele tem que... o sistema como um todo... Desculpa. Nada. O sistema como um todo, vedação, a ancoragem, os parafusos, a fixação toda, deve ser também ter o mesmo tempo de resistência do vidro. Perfeito. Né, para que ele cumpra a função. Normalmente, só para responder a pergunta dele, normalmente os anti-chamas, eles são usados muitas vezes em fachada para impedir Frentilagem ali? Frentilagem, para impedir a transferência de calor, a passagem de calor de um andar para o outro. Entendi. Né? É essa a principal função. Principal aplicação. Bom, pessoal, a gente está chegando ao fim da nossa live aqui, tá? Eu gostaria de agradecer a participação de todos, tá? Vou deixar aqui, antes da Clélia se despedir também, vou deixar registrado que todas as perguntas que não foram respondidas nessa live, a gente vai pegar, vai trazer em conjunto com a Abravidro, em conjunto com a Clélia, a gente vai responder todas e vai retornar para vocês aí, tá? Com as respostas, com as respectivas respostas. Clélia, por gentileza, dê seu tchau pro pessoal aí que nos acompanhou hoje. Eu queria dar só um recadinho antes, Claro. Porque assim, tudo isso que eu disse, às vezes pode ficar difícil de guardar, de lembrar de tudo e tudo mais. Então, para tirar dúvidas e tudo mais, a gente tem no nosso site uma campanha, um documento que a gente fez, né, uma tabela sobre a aplicação do vidro na construção civil, que faz Muito parte legal. de um projeto da gente de Tamo Junto Vidraceiro, né? Que é uma tabela que resume de forma bastante lúdica, bastante simples, todas essas aplicações que eu disse aqui e muitas outras mais, né? Então, essa tabela é super simples de copiar, de reproduzir, está no nosso site. Qualquer dúvida, ela pode ser consultada, ela deve ser consultada, né? Deve ser divulgada, deve ser colocada para todo mundo, para que a gente diminua, né, os riscos das aplicações que a gente tem aí de vidros indevidamente aplicados. Então, esse é um trabalho Perfeito. que a gente faz. O nosso site é muito rico de informações também. Então, antes de fazer uma aplicação errada, consulte a gente, consulte o nosso site, consulte a tabela, né? A gente fica à disposição para tirar dúvidas, para poder conversar, para poder dialogar. E, além disso, também eu gostaria de convidar as pessoas que gostariam de participar da elaboração das normas, né, do CB37. É só mandar um e-mail para mim, né, que eu atendo, que eu recebo lá no cb37@abnt.org.br,
Manda um e-mail para mim, fala assim, eu quero participar da elaboração das normas, quero receber os convites, né? A gente envia os convites e vai ser um prazer recebê-los ou contar com a participação de vocês nas reuniões remotas que a gente está fazendo hoje para a elaboração de normas. Tá? Maravilha. Para me despedir, eu gostaria muito de agradecer novamente a oportunidade, eu agradecer a Sebrae por mais esse espaço, tá? Que isso. Mandar um abraço para todo mundo que nos assistiu e agradecer a todos que prestaram atenção no que a gente disse hoje, tá bom? Show de bola, Clélia. Mais uma vez, muito obrigado a você, a toda a equipe da Abravidro aí, que trabalhou nessa live, que nos deu suporte, pessoal, todos da Sebrae também, que nos deu suporte nessa live, tá? Pessoal, seguinte, essa live, ela vai ficar disponível no IGTV, tá? Então, se você quer compartilhar com o pessoal, com alguém que você conhece, esse material, por gentileza, entre lá no nosso Instagram depois, que vai estar lá no IGTV. Outra coisa, se você tiver mais alguma dúvida e queira entrar em contato com a gente, pelo próprio Instagram, pelo inbox, pode mandar as dúvidas, as suas perguntas, que a gente vai responder vocês, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês. Clélia, muito obrigado. A gente se vê. Um abraço a todos. A gente se vê nas próximas reuniões de normas. Tá bom? Amém. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, viu? Tchau, tchau.